Amigas e amigos, estamos iniciando o programa Economia e Desenvolvimento e neste primeiro bloco teremos Conversando sobre Contabilidade. Iniciamos o primeiro bloco dessa semana com Conversando sobre Contabilidade. Temos hoje na bancada os contadores Salésio D'Agostin, Cristiano Bucor e Giovanni D'Agostin. Professor Salésio, hoje o tema tem muito a ver com a grande maioria das pessoas que vivem nas grandes cidades, que é a importância da contabilidade a importância da contabilidade nos condomínios. É isso? É isso mesmo. A contabilidade, não como ciência, mas como técnica, né, de apurar resultados, ela é útil e necessária para todos os segmentos, seja ele econômico, seja social, ok? E o problema hoje nos condomínios prediais é que eles confiam o trabalho nas administradoras condominiais e essas administradoras, elas não têm por obrigação fazer os registros contábeis. Ora, como não tem esta função, os registros que elas adotam é o regime caixa. O que recebe registra e o que paga também registra. Vejam que é somente o quê? Bolso. Paguei, registrei. Se deixou de pagar, ela não faz o registro. Não fazendo o registro, os condôminos não sabem qual é a dívida que tem o condomínio. É por isso que se recomenda que todos os segmentos, seja ele econômico ou social, tem que ter contabilidade, porque tendo contabilidade, os condôminos, os sócios, a sociedade, os agentes, todos que têm interesse naquele segmento, vai saber qual foi o valor dos ingressos, qual foram os valores do desembolso, né, quais são as dívidas, o que você deixou de receber, o que você deixou de pagar. Aí você tem, efetivamente, uma prestação de conta conforme estabelece o Código Civil Brasileiro. Hoje, os síndicos, infelizmente, não prestam conta. Ela simplesmente diz o que registra, o que pagou e o que recebeu. E isso não é uma prestação de conta, é por isso que se recomenda que todos os condomínios façam a prestação de conta completa e a contabilidade oferece isso. Então, para isso nós trouxemos aqui também o contador Cristiano Bucor e o contador Giovanni D'Agostin para ver quais são os tópicos mais importantes na prestação de contas sobre o enfoque da contabilidade legal. Cristiano, o que temos aí de mais importante, então, para trazer para os telespectadores? Vilmar, complementando e agradecendo o convite e a presença do Giovanni e do Salésio, hoje, realmente, a contabilidade nos condomínios ela é de suma importância. Por mais que o condomínio não tenha uma obrigatoriedade legal, de olha, é obrigado a ter contabilidade, a contabilidade ela deve ser vista de outro ângulo. A contabilidade ela é um instrumento de gestão para aqueles administradores. Como muito bem ponderou o Salésio, a questão dos regimes de caixa, ali tu só registra aquela situação momentânea. Entretanto, lembrando aos administradores de condomínio que eles não tendo contabilidade, eles não têm controle sobre o seu patrimônio. E o condomínio, por mais que ele não tenha uma personalidade jurídica, ele tem, na verdade, um CNPJ e ele acaba adquirindo bens para aqueles condôminos. Por exemplo, o condomínio tem uma escada, ele tem uma máquina, vários itens, e esses itens não são controlados. Eles não têm um controle, porque o regime é caixa. Comprou a máquina, registrou. E cadê o controle dessas máquinas? Cadê o controle desses bens? Não tem, porque a administradora de condomínio, ela não presta esse serviço de contabilidade. Ela faz uma pasta gerencial, né, dizendo o que entrou, o que saiu, o que pagou e o condomínio que deve. Ponto, acabou. Agora, o controle patrimonial não tem. Não tem aquele controle, como muito bem o Salésio colocou, das receitas futuras que eles vão ter com determinadas situações. Quando eles fazem uma previsão orçamentária, a gente já gravou um programa sobre isso, eles fazem uma previsão orçamentária e um número fictício, porque eles não têm histórico, eles não têm contabilidade. Então, ou eles vão pegar aquelas pastas e vão olhar para trás, ou como que eles projetam para frente? Eles não têm isso. Isso não tem, esqueçam. Então, a importância da contabilidade é isso, é tu mostrar os números, tu registrar o patrimônio, tu conhecer aquilo que tu tem naquele condomínio, independente de obrigação legal ou não. Além dessas obrigações, ainda o condomínio tem obrigações tributárias,
né? Porque ele tem que recolher, ele tem folha de pagamento, ele tem INSS dos seus funcionários, do síndico. Então, a gama é muito grande e tem crescido muito na questão do condomínio as auditorias em condomínios. Por quê? Porque realmente existem falhas. Todos os condomínios em que se adentrar com uma auditoria vai se encontrar falhas, porque tu não tem controle suficiente. Tu tem, na verdade, uma pasta gerencial, que eles chamam, né? De livro caixa. Pois é, e por falar em auditoria, na verdade, nós estamos aqui com 3 contadores que são auditores, quer dizer, tem a visão macro, inclusive, da análise dos balanços, da análise de toda a contabilidade para fazerem os seus relatórios e apresentarem às empresas, que é tão importante isso para o planejamento empresarial. Contador Giovanni D'Agostin, dentre essas colocações aqui do Salésio, do Cristiano, o que temos mais assim para acrescentar principalmente aos gestores, que são síndicos, né? Que têm uma responsabilidade enorme no condomínio, né, Giovanni? Muito bem, senhores. Primeiramente, agradecer o convite, né? Nós que agradecemos. Estou honrado de participar desse seleta mesa. Os condomínios prediais, muitos deles, na verdade, pela quantidade de volumes de operações e de documento, ela, de certa forma, para os fins de gestão, elas se equiparam a empresas, não é? Existem os condomínios menores, né? Assim como existem empresas menores, agora existem condomínios com uma complexidade maior de operação, que presta efetivamente bastante serviço para os condôminos, né, que integram esses condomínios. Então, partindo dessa premissa de que existem condomínios de alta complexidade de volume de operações, recomenda-se que esses condomínios adotem a forma mercantil de escrituração para os fins de prestação de contas. Porque a forma mercantil de escrituração, que é o levantamento do balanço patrimonial, o levantamento de demonstração de resultado e também, por que não, um livro caixa, né? Eu acredito que os condôminos e os síndicos queiram fazer uma prestação de contas que melhor contemple o conhecimento, o controle e o estudo daquele patrimônio que, afinal de contas, é dos condôminos, não é verdade? Então, eu trouxe aqui, para o conhecimento dos senhores telespectadores, um pequeno apanhado jurídico acerca da forma mercantil de escrituração. O que estabelece o Código Civil brasileiro? Lá no artigo 1348 tem as competências dos síndicos edilícios. Dentre os itens, lá, prestar contas à Assembleia. Muito bem, tem a terminologia prestar contas, né? Mas, afinal, o que é prestar contas? Lá no Código de Processo Civil existe essa nomenclatura. Lá no artigo 520 do Código Civil diz que as contas, a prestação de contas, as contas do autor, serão apresentadas de forma adequada. Veja só o que diz o Código Civil. Forma adequada, está no artigo 520, parágrafo 2º. Bom, isso pressupõe que a forma adequada vai depender do objeto da prestação de contas. Então, se o objeto for mais complexa tem que ser a prestação de contas. Se for menos complexa, a meu juízo, menor complexidade se utiliza. E talvez, quem sabe, um livro caixa mais simples, que é o que se tem na maioria das vezes quando se contrata uma administradora de condomínio, não é? Muito bem, essa forma adequada já foi objeto de análise perante alguns tribunais. E eu trouxe para os senhores um acórdão recente, que é do mês de outubro de 2019, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que quando foi instado a se manifestar sobre a prestação de contas adequadas, assim disse ele. Forma mercantil. A prestação de contas deve ser feita na forma mercantil, especificando-se as receitas, as despesas, comprovadas por documentos e apontando-se eventual saldo em favor de uma das partes. Esse é o acórdão número 10024-10-1509-743/002. Se os senhores telespectadores tiverem curiosidade, está no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, verifica que o Tribunal de Justiça deu um mote acerca da prestação de contas, fazendo um link com a forma mercantil de escrituração. E o que é a forma mercantil de escrituração? O Decreto-Lei 486, que estabelece sobre a escrituração dos livros mercantis, que é das entidades mercantis, as empresas, não é? Que trata lá que a escrituração contábil deve dar-se de forma mercantil, que é
a escrituração do livro diário, levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. Bom, explanação muito boa, né, professor Salésio, em relação a essa questão legal. Então, fique um alerta a todos os síndicos, principalmente, que são os responsáveis únicos e finais perante o condomínio e perante também terceiros, que atentem para essa situação, porque foi muito bem levantada aqui uma questão que até então a gente não tinha bem presente. Todo o patrimônio do condomínio não está patrimonializado na instituição condomínio. São câmeras CFTV, são centrais de cerca elétrica, interfonia, bombas de recalque d'água, agora todos os equipamentos de PPCI, e isto só poderá ser feito através de uma contabilidade competente. Um abraço a todos. Olá! Uma pessoa conformada é uma pessoa infeliz, limitada, sem sonhos e, portanto, sem realizações. Em Romanos, o livro dos livros ensina: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é o grande segredo. Mude a sua mente, mude a sua visão das coisas, do mundo, do que o rodeia, sejam em famílias, as relações, nos negócios. E você então alcançará a bem-aventurança total e completa. É muito simples, até demais. Só que depende de você, de mais ninguém. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. É com muita satisfação e orgulho que venho hoje falar sobre direito e no quadro Direito gostaria de falar hoje sobre direito previdenciário. O tema é bem simples, mas que está assolando e preocupando muitos dos segurados do INSS. É a chamada Operação Pente Fino, é o chamamento do INSS para fazer as novas perícias e constatar aí, ver se permanece as condições de incapacidade para o segurado que gerou o seu benefício. Benefícios atingidos são o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez ou a aposentadoria por incapacidade e também o auxílio-acidente. O que ocorre quando o segurado é chamado para fazer a perícia? O segurado é chamado pelo INSS, faz a perícia e tem a sua alta previdenciária. Com isso, ele deveria retornar ao mercado de trabalho. No entanto, se ainda permanecem as condições de incapacidade, as quais geraram e constataram a incapacidade para a concessão do benefício, o que o segurado pode fazer? O segurado pode fazer um recurso administrativo junto ao INSS, levando ao INSS para que faça uma nova análise, ou então fazer o judicial. Eu proponho e oriento a fazer de forma judicializada esse processo, pois no judicial o seu procurador, o advogado que você escolher, vai ter mais possibilidades de trabalhar no processo. Pois lá o seu advogado vai poder fazer quesitos ao perito, vai poder contestar a opinião do perito e poder apresentar laudos e atestados novos. Uma grande discussão que está tendo é a possibilidade agora de ser chamado os benefícios assistenciais, ou seja, o BPC-LOAS. Os benefícios de prestação continuada, o LOAS incapacidade, também poderão ser chamados para fazer a nova perícia. E aí o que ocorre é que não mais vai atingir somente os benefícios previdenciários, como também agora é a possibilidade de atingir os benefícios assistenciais. Mas para isso, eu sugiro, oriento que procure um profissional, um advogado de sua confiança, para que possa estar preparado para quando do chamamento do INSS. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, Gilmar Govinato, nem sempre, a gente recebe aqui pessoas importantes e uma princesa, né? Que hoje está nos visitando aqui, né? Olha, a Isadora já é linda. Agora ela ficou
muito maravilhosa, com a fotografia que o pai dela mostrou, Silvio, junto a um Fusca azul. Ah, o Fusca azul. Aliás, ela quer que o pai dela compre aquele Fusca azul, tu sabia? Ah, e eu acho que vai sair negócio aí. Professor, só prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado. Essa quem é? Essa aí é a tua... Essa é a minha filha. Tem 3 filhas, né? Essa é a minha filha número 3, a Isadora. Isadora. Está com 10 anos, né? 10 aninhos, é. Tem o Augusto com 15, a Eduarda com 12 e a Isadora com 10, quase 11. Quase 11 anos, estudando lá em Cachoeirinha, né? Em Cachoeirinha, lá no INED, né? Tá gostando do colégio, Isadora? Tô. Então tá. Bom. Passou para a 6ª série, que legal. Tá de parabéns. Parabéns, guria. É parecida com a mãe, né? Bonita, né? Hein? Parecida com a mãe, ela né? fica mais linda ainda no Fusquinha azul. Isadora, um beijo, tá? E bons estudos. Professor Saul, nós falamos agora há pouco aqui, esse é o objetivo do programa, sobre desenvolvimento econômico e tal. Nós estamos num país em que a casa está sendo arrumada, está sendo destruído aquilo que foi mal construído para reconstruir aquilo que deve ser construído no Brasil. Como é que tu sente o ânimo dos empresários? Tu que circula muito no lado empresarial em relação a investimentos, crescimento econômico. A média lá nossa na empresa é de 4 a 5 visitas por dia, né? Então a nossa equipe comercial, eu sempre digo, se nós não conseguimos agendar 4, 5 visitas de prospecção por dia, não valeu o dia. Então é bastante intenso esse trabalho e sai de uma porta, entra noutra e conversa com muita gente. O que eu tenho visto assim, né? Um otimismo, mas principalmente eu fui chamado por um empresário, a gente estava com alguns projetos engavetados de investimento. Eu fui chamado por um empresário, ele falou, eu quero apostar naquele projeto. E eu perguntei para ele, mas por quê? Há um ano isso já estava engavetado, a gente estava lutando para que as coisas saíssem do papel e agora, repentinamente, quase na virada do ano, isso, né, foi início do final de 2019, início de 2020, ele assim, não, é que não está valendo a pena deixar o dinheiro aplicado, então agora nós queremos colocá-lo no mercado. Então, isso é uma das coisas que eu tenho visto, os empresários realmente estão querendo investir para poder melhorar a rentabilidade do dinheiro, né? E aí vale toda a sorte, né, de empreender conforme a visão, né, o alcance de cada um deles, né? Então, eu tenho visto muito disso. Também, dentro lá do nosso negócio, nós atendemos algumas empresas em recuperação judicial e extrajudicial, que estão tentando estão vislumbrando um mercado melhor, né, e estão tentando sair desse problema, mas com bastante otimismo também, né, o que nos deixa, assim, bastante feliz, porque não adianta a empresa usar do instrumento de recuperação judicial, que é um instrumento que não é para ficar envergonhado, mas é uma alternativa legal para sair da crise, mas não adianta sair se não houver algumas mudanças, né, o EBITDA positivo, por exemplo, ou seja, a capacidade de honrar seus pagamentos, não funcionar. Então, a gente vê, assim, né, tem ainda muita empresa em dificuldade, tem empresas que precisam demitir funcionários e não tem dinheiro para demitir os funcionários, então eles acabam mantendo e tendo, no caso, gastando mais do que ganha, mas, ao mesmo tempo, tem muito empresário querendo investir. Então, o Brasil, hoje, ele se mostra um ano que, para quem gosta de trabalhar, para quem gosta de resultado, um ano maravilhoso. Saul, tu trabalhas muito com a parte também motivacional dos empregados, dos trabalhadores, certo? Sim, eu tenho 2 braços, né? Eu tenho dois braços na área de planejamento e estratégia tributária e a parte também de gestão de pessoas, né? Através da escola. Houve 2 reformas. A primeira reforma ainda no governo Temer, que foi a reforma trabalhista, e agora a reforma da Previdência. O que isso trouxe em relação à motivação dos empregados, principalmente, né? Porque, naturalmente, houve perdas de alguns direitos que já, né, tinham sido conquistados. Isso alterou a capacidade deles produtiva, alterou a motivação deles, o entusiasmo dele, ou para bem, para mal, ou ficou normal? Assim, Gilmar, as pessoas precisam sobreviver e precisam trabalhar, entende? Então, assim, o Brasil, o mundo mudou. E quem não se adequar a esse novo mundo, eu sempre falo, né? Passou a época de discutir, aconteceu a reforma, aconteceu, tem que se adaptar e tem que sobreviver, tem que ganhar dinheiro, sobreviver, pagar as contas, virar o mês, né? Então, eu vejo de uma maneira muito positiva. O que eu vi, assim, muito nas empresas? Muitas empresas, devido a essa crise de 2015, né, que a gente começa a sair, eles aprenderam a trabalhar com menos pessoas, né? Então, quando agora o mercado começa a retomar,
a contratação não é a mesma daquela que foi demitida. Por quê? Novas metodologias de trabalho, ou seja, investimento em melhorias de processos, inovações e tudo mais. Então, o Brasil, eu vi isso até no depoimento de um profissional da área da economia, eu não vou citar o nome porque eu não fui autorizado, né? Mas dizendo exatamente isso, que as empresas brasileiras aprenderam a trabalhar com menos gente. Por isso a questão do desemprego, que não está melhorando como o governo gostaria que melhorasse. Né? Na verdade, a produtividade ela deixou de estar centrada no fator trabalho para se deslocar para o fator capital. Capital tecnológico. Exatamente. Então, mas aí nós ainda estamos atrás, né? A gente vê uma Alemanha que tem uma produtividade 5 vezes maior que o Brasil, os Estados Unidos 4 vezes maior que o Brasil, ou seja, a questão da inovação, né? A gente vê também uma grande carência. O brasileiro, ele sabe inventar, mas ele acaba não sendo inovador, ou seja, ele não consegue fazer com que os recursos, que ele não consegue ganhar dinheiro com aquilo que ele inventa, ou seja, ele não faz uma inovação. Inovação está ligada muito ao resultado, né? Então, a gente vê assim que tem um caminho árduo pela frente, tem uma caminhada importante, mas é aquilo que eu falo, né? O pessoal que gosta de trabalhar, o pessoal que gosta de empreender, a saída para o Brasil, na minha opinião, é o empreendedorismo, e a gente tem até visto muita mídia com relação a isso. Então, hoje, a gente acaba conseguindo contratar, de certa forma, profissionais preparados, advogados, contadores, dentistas, médicos, mas realmente quem está ganhando dinheiro é aquele cara que usa esse trabalho especializado, esse conhecimento para ganhar dinheiro. Ou seja, ele sabe fazer girar a roda da economia. Eu vi uma jornalista, eu estava num gabinete odontológico e ela muito preocupada na recepção, assim, muito preocupada que ia ser feriado, que ia parar tudo e tal. E eu perguntei para ela, tu é a dona aqui do estabelecimento? Eu até então achei que era uma recepcionista ali, assim, sou. Tu é dentista? Ela, não, eu sou formado em jornalismo. Ah, que legal. O que ela fez? Ela usou do conhecimento de empreender dela, contratou profissionais liberais para trabalhar para ela e gera emprego, gera um negócio dela e consegue ganhar dinheiro. Então, o Brasil, ele caminha para esse lado, né, para o desenvolvimento da liberdade econômica, né, que é um projeto do governo, né, um troço de liberdade econômica que favorece esse tipo de empreendedor. E o empreendedor ainda pensa com relação ao governo assim, ó, se não atrapalhar já está bom. É verdade. Essa reforma tributária ela tem que sair urgente. O Brasil ele chega a mudar 1,8 leis por hora, ou seja, chega a dar 40 leis tributárias diferentes por dia no Brasil. Como que o empresário brasileiro vai conseguir sobreviver numa insegurança dessas? O ICMST muda toda hora. E uma coisa que eu tenho visto muito assim, ó, o Rio Grande do Sul está ficando muito para trás com relação a Santa Catarina. Não é toda semana, todo dia eu tenho um cliente que pergunta, se eu abrir um CD, se eu abrir uma distribuição lá em Santa Catarina, o que é preciso para poder vir para cá, para poder distribuir aqui. Por quê? Questões tributárias. As concessionárias de veículos em Santa Catarina estão vendendo mais veículos que aqui, porque lá o preço é mais barato, o pessoal está indo buscar lá, o pessoal quer pagar o IPVA lá. Ou seja, o que vai ser do nosso Estado? E o governo, ao invés de ficar brabo, contrariado com isso, tem que exatamente entrar no jogo da competição. Reduzir a carga tributária no Rio Grande do Sul, que é a maior do país. É por isso que nós perdemos investimentos. Eu vejo o governo do Estado, eu já estive lá, né? Então eu sei que é um jogo muito árduo, é um trabalho, o governador tem se esforçado. Mas o resultado, falando em quem está na ponta, muito complexa. Quem está na ponta, quem está vendo hoje, visitando empresas, conversando com empreendedores, a gente vê assim, não é porque querem, certo? Não é porque querem, mas para a questão de sobrevivência e competitividade, não tem como uma empresa gaúcha, uma distribuidora gaúcha, competir com uma distribuidora de Santa Catarina. Né? Por quê? Porque, por causa das questões tributárias. Cada dia mais esse gap vai se alarmando, né? Vai se alargando e alarmando também para nós. Né? O Luciano Hang está sendo um herói, então. Está vindo justamente para cá. Né? Agora inaugurou lá em Pelotas. Mas, Saul, nós estamos chegando no final do nosso programa. É realmente importante, né, trazer esses depoimentos, né, de alguém como o Saul que circula, né, que se movimenta nesse mundo empresarial local aqui do Rio Grande do Sul, que dá esse depoimento com fundamento, né, que as coisas estão realmente acontecendo aí. Mas, para encerrar, tu é otimista que as coisas vão melhorar? Eu penso assim, ó, as coisas vão melhorar.
E quem faz as coisas melhorar somos nós mesmos. Né? Apesar dos governos. Apesar dos pesares. Muitas vezes se pensa, não atrapalhando, o governo não atrapalhando já está bom. Já está bom. Né? Então, assim, nós temos o poder de transformar. Você imagina se o governo ajudasse também, ao invés de não só atrapalhar, ele ajudasse, aí sim, né? Aí é... E tem uma fala do Napoleão Hill que eu gosto muito, que diz assim, a gente só está derrotado quando a gente desiste de continuar tentando. É verdade. Né? Então, assim, independente do cenário, as nossas empresas, os nossos negócios têm que prosperar. Tem que continuar. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou botar o meu talento para resolver isso? Bom, isso, para começar, é muito trabalho árduo. Quem não gosta de trabalhar, esse acaba sofrendo bastante. Aliás, e está cheio de gente que não gosta de trabalhar. São milhões que não gostam de trabalhar. Salmo, obrigado pela tua presença aqui, uma boa semana, né? Muito obrigado. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um grande abraço para o meu amigo Silvio. Nós estamos aqui no programa Economia e Desenvolvimento, em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Olha, o governador do estado se saiu muito bem na sua reforma. Ele conseguiu passar realmente temas que nós nem imaginávamos que ele realmente pudesse passar. E ele conseguiu, ele fez um enfrentamento com os CPERGs e eu acho que ele não tinha realmente outro caminho. Ele tinha que ir por esse caminho e tentar ser vitorioso aí. Agora, eu acredito que ele tem o Estado na mão e vai conseguir fazer tudo aquilo que ele prometeu lá no início. Olha, ele foi valente, com toda certeza a gente tem que cumprimentar os administradores que conseguem fazer aquilo que é o seu planejamento. Com relação à Prefeitura Municipal, o prefeito Marquesan não conseguiu, pelo menos, iniciar bem a reforma que ele quer fazer com relação à tarifa do transporte coletivo. Ele perdeu a eleição, perdeu a votação na Câmara Municipal, quando estava realmente discutindo o processo dos cobradores de ônibus. Eu sou contrário a que se afaste os cobradores, a que o cobrador perca o seu cargo, não é por causa de alguma coisa que aconteça agora. Cheira até inconstitucionalidade, eu não sei, mas eu sou contrário a que isso possa acontecer. Mas que nós precisamos realmente fazer alguma coisa, encontrarmos fontes, não é, para poder subsidiar a tarifa, isso certamente sim. Nós todos gostamos, por exemplo, dos aplicativos. Eu uso aplicativo, acho que todo mundo usa aplicativo. Só que nós não podemos realmente conceber a ideia de que vamos terminar com o sistema de transporte coletivo, porque é o transporte coletivo que carrega as grandes massas. Então, nós temos que manter o transporte coletivo num sistema muito sadio, não é? Para fazer isto, temos que subsidiar, assim como já acontece em São Paulo, e me disseram que acontece também aqui em Curitiba, mas em Curitiba é um subsídio bem menor, não é? Pelo que me disseram. Aqui nós podemos realmente encontrar fontes. Eu acabei, inclusive, no programa passado, falando de uma das fontes que eu acho que poderia fortalecer o sistema de transporte coletivo, não é? Sem desgastar muito as pessoas. O que é isso? Olha, penetrar nas áreas centrais da cidade. Os automóveis
eles pagariam alguma coisa por penetrarem na área central da cidade. Se quiserem, ou a pessoa que quiser entrar na área central da cidade, ou vai a pé, ou pega um ônibus, ou pega uma lotação. Aí você tem o sistema fortalecido, tem dinheiro para subsidiar esse sistema e sem prejudicar muito as pessoas, não é? Porque se eu quero ir com o meu carro ao centro da cidade, estacionar lá no centro da cidade, eu vou pagar um pedágio. Eu não preciso pagar estacionamento lá no centro, eu preciso só pagar um pedágio. Acho que isso realmente seria alguma coisa muito boa. Mas vamos ver, não é? Esse processo, esse projeto que eu estou falando aqui, que é o pedágio da região central, esse não está ainda em votação. O que eles querem votar é um pedágio para penetrar na cidade. Aí eu sou contra, aí é uma loucura, não é? Pedágio para penetrar na cidade não tem que ter. Agora, lá no centro da cidade, um pedágio urbano, quem sabe, não é? Já foi solução para outras cidades importantes no mundo, como é o caso de Londres, quem sabe não poderia também ser uma solução para o transporte coletivo aqui em nossa cidade. Falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, Vilmar Govnatsky, estamos recebendo duas arquitetas hoje aqui no programa para falar de um assunto importante, né? Que super pertinente. Que nos diz, assim, estreitamente uma relação muito próxima, que é a acessibilidade. E, sobretudo, daqueles que estão chegando próximo dos 50, né? Pois é, porque a acessibilidade não é só a pessoa que tem algum problema físico, genético, ou seja, por um acidente, mas a idade também traz limitações. Próximo dos 50, a gente começa a pensar nessas coisas. Um pouquinho mais né? adiante. E aí, guria, Carolina Tavares Lopes, prazer em tê-la aqui, Carolina, minha sobrinha. Obrigada, é um prazer. Você pode ver que é bonita, né? Porque tem raízes, né? Muito obrigado pela tua presença aqui, Carolina. Nós é que agradecemos. E a Júlia de Nadal. Júlia de Nadal, né? Nadal aliás, quem acompanha assim, a sociedade de modo geral da nossa geração, Nadal era um grande bispo aqui lá de Uruguaiana, minha terra, né? Dom Luiz Felipe de Nadal. Parabéns ao pessoal aí de Uruguaiana que nos assiste também na internet, né? E temos muitas audiências aqui em Uruguaiana. Muito obrigado que o pessoal tem me ligado e está aqui ver o programa também na internet. Hoje em dia a televisão não é só o canal, né? Hoje em dia é a internet, basicamente as redes sociais estão bombando nisso. Mas aqui, ó, o assunto hoje que nós vamos tratar com essas arquitetas é o seguinte. Nós sabemos que as construções na nossa época, né, Vilmar, não havia preocupação assim com a questão do deficiente físico, com as pessoas idosas, até porque a Carolina me passou esse dado agora. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem 11 milhões e quase 400 mil habitantes. 20% disso aí é, hoje, idoso, né? E o idoso precisa ter um tratamento melhor na questão da moradia, seja ela em prédios ou em casas. O que é acessibilidade na arquitetura, Carolina? Bom, acessibilidade na arquitetura é a gente poder fazer a inclusão e trazer conforto, né, para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, a gente tem que ter o espaço organizado para que se tenha segurança e para que se tenha conforto e que permita a inclusão, né, de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, semana passada houve, dia 26 de janeiro, né, houve entrou em vigor o Decreto Federal 9.451, que estabelece que inclui agora a obrigatoriedade das construtoras entregarem os apartamentos de unidades de edifícios multifamiliares, de entregarem esses apartamentos adaptáveis, né? Adaptável significa dizer, tu pode fazer a construção, digamos assim, tradicional, mas de forma que ela permita ser adaptável conforme a disponibilidade dos moradores, é isso? Exatamente. Por solicitação do comprador, ele faz um pedido à construtora, isso para as obras novas, né? Então, ele faz o pedido para a construtora, pedindo uma adaptação específica, e a construtora, sem custo, deverá entregar esse imóvel adaptado. Então, ela tem que ser uma planta que tem a questão da unidade individual, né? Da unidade residencial, mas as questões de circulação, as questões que não tem como mudar em obra, elas já têm que vir adequadas, né? Então, tamanhos de portas, de circulações, a questão de não terem os desníveis, de terem as rampas, de terem as barras de apoio, os guarda-corpos dos desníveis.
Então, os banheiros têm que ser possíveis de se adaptar com as barras de segurança e com as dimensões que são necessárias. De um modo geral, como é que as construtoras estão agindo? Porque, por exemplo, elas podem construir uma obra já feita nos moldes, né, atender às exigências da acessibilidade, ou ela pode vender uma obra que seja adaptável. Qual é a preferência? O que está acontecendo mais no mercado, Júlia? O que está acontecendo agora é que a gente tem números que indicam que quando tu prevê isso já em planta, na etapa de projeto, o custo adicional no orçamento é em torno de 1% a mais, né? E quando tu tem que fazer isso, essa adaptação posterior, isso vai para 25% do orçamento. Então, o ideal é fazer o planejamento na planta, no projeto, para que isso seja possível adaptar com facilidade, porque há coisas que custam mais caro, né? Uma mudança de parede de banheiro, os banheiros... porque tem que muitas vezes destruir as coisas, né? Que é um custo, tudo isso aí, né? Para depois reconstruir em cima, né? Exatamente. Os banheiros acessíveis precisam ter uma área de giro interna e uma largura, uma dimensão que não é comum se ter numa arquitetura convencional, né? Se precisa de uma largura de 1,60 m para um raio de giro de cadeirante, precisa de área de aproximação. E o banheiro é uma das metragens dos ambientes mais caros, o metro quadrado mais caro na área da construção, banheiro e cozinha, porque tem louças, tem instalações, tem revestimento. Então, é importante que isso já seja previsto para não ter que desmanchar posteriormente. Até por uma questão de custo, né? Exato. Arquiteta Júlia e arquiteta Carolina, a gente no trânsito tem muita preocupação com a questão da acessibilidade, a rampa na calçada para o cadeirante, o semáforo com sinal sonoro para quem tem problema visual e uma série de outras situações recomendáveis, né? E não só recomendáveis, como obrigatórias pela legislação. Dentro dessa situação que as senhoras trazem, que é, na verdade, um avanço, não é? Para a acessibilidade nas residências multifamiliares. Qual é a necessidade, assim, que implica em maiores transformações dentro de um apartamento, não é? Dentro de uma residência? Imagino eu que seja o cadeirante, porque as senhoras já colocaram os degraus, o raio de giro, etc. Seria esta? Ou, por exemplo, adaptação para quem tem problema visual? Ou adaptação para quem tem problema, vamos dizer, de idade avançada? Qual seria que implica em maior transformação? Acho que o impacto para as construtoras é principalmente com relação aos cadeirantes, sim, porque isso implica numa área maior de uso. A começar pela própria porta de entrada, exatamente, e tem as áreas de aproximação em que tu precisa, não basta ter ali o sanitário, ele não tem como acessar de frente, ele precisa poder acomodar a cadeira ao lado para poder fazer a transferência. As portas internas, geralmente, a porta de entrada geralmente é de 90 centímetros, mas muitas vezes as internas são de 60 centímetros, não passa uma cadeira. Agora a largura mínima de portas deverá ser de 80 centímetros para esses apartamentos adaptáveis, né, para não haver mudança depois. Então, porta de 60 e 70... Não existe mais. Não mais. E tem uma outra questão também que é para o cadeirante, que é a questão dos comandos, né, por exemplo, do elevador. Então, tudo tem uma altura máxima. Então, a tomada, né? Tomada elétrica dentro da unidade residencial, que normalmente elas têm uma altura do piso a 30 centímetros, elas não poderão mais estar a menos do que 40 centímetros do chão, para facilitar o acesso do cadeirante, porque muito baixo ou muito alto impede o acesso dele, né? Exato. Então, além da sinalização, além dos comandos de interfone, essas questões de instalações, chaves de luz, né? Tudo tem que estar à altura de um cadeirante. Sim. E tudo é especificado em lei, né? Isso é obrigação, né? Agora, a partir e aí o que estabelece esse regramento é a NBR 9050, que é a norma brasileira. Conhecida, não? NBR 9050. Carolina, vocês trabalham assim, qual é o trabalho de vocês? Vocês trabalham, inclusive, em obras no litoral, não é isso? Exatamente. Muita obra no litoral. Vocês trabalham, assim, em novas construções, sendo arquitetas de empresas de construção que vão fazer uma obra? Ou vocês também trabalham, qual é a porcentagem desses trabalham em adaptações? Pois então, a gente tem um atendimento, a gente faz um trabalho a gente desenvolve projetos de arquitetura residencial e de arquitetura comercial. No litoral, a gente tem um foco, assim, um volume grande de trabalho, que é na questão de residências unifamiliares de alto padrão, né? Então, até nós estávamos comentando
que hoje o público residencial de alto padrão, ele já vê a necessidade de ter a casa com acesso, pelo menos, às áreas de uso comum para uma pessoa idosa da família, né? Então, já é previsto, quando se faz uma residência de 2 pavimentos, já é previsto uma suíte no andar térreo, né? A suíte acessível, com espaço para deslocamento em volta e circulação dentro do dormitório, mas também um banheiro acessível, né? Nem sempre o cliente quer já colocar as barras de apoio dentro do sanitário, mas o banheiro já é dimensionado e equipado de acordo com a legislação, de acordo com a NBR 9050, né? Porque as pessoas normalmente, quando constroem, quando fazem uma residência, se é uma família, é um casal com 2 filhos e não há um problema de mobilidade, né, das moradores daquela residência, eles têm a preocupação com os pais que já estão mais idosos, eles têm preocupação, caso eles se acidentem, né, quebrem uma perna, com eles próprios, também, né? Exatamente. Então, bom, sabe que televisão é tempo, né? A gente começa a conversar com um assunto que é realmente um assunto complexo, mas é um assunto que monopoliza a atenção, porque é uma coisa que diz respeito à nossa vida, às nossas famílias. Esse foi apenas um vamos para remé da Carolina e da Júlia. Nós vamos trazer ela mais vezes, né, Valdemar? Com certeza. Porque esse é um assunto realmente, um assunto importantíssimo, né? Que as pessoas têm interesse em saber, até porque elas são influenciadas por isso e podem influenciar nessas questões. Por enquanto, Carolina, muito obrigado. Júlia, muito obrigado. Para fazer um contato com vocês, como é que faz aí? Tem o site? Tem o site, lopesnadauarquitetura.com.br. Algum telefone para contato? Tem um telefone, 3779-5334, o telefone lá do escritório, e as redes sociais, temos o Instagram, que beleza. Lopes Nadal. Vocês, a sede aqui em Porto Alegre? Isso, aqui em Porto Alegre, na Zona Sul, mas atendemos aí toda a região da Grande Porto Alegre, litoral. Muito bem, parabéns para você, bom trabalho, muito obrigado. Obrigada. Nós estamos fazendo então um rápido intervalo e voltamos já já com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até lá. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a situação de pacientes, homens, que muitas vezes deixam de procurar o médico, em especial o médico urologista, pelo medo em decorrência da possível eventual descoberta de alguma doença relacionada à sua próstata. E isso tem sido um grande tabu dentro da medicina, muitas vezes, e dentro da própria sociedade. E nós precisamos encarar isso de frente e entender que fatores levam esses homens, muitas vezes, a evitarem a consulta com o médico e, em suma, fazerem a sua necessária detecção precoce de doenças, como, por exemplo, o câncer de próstata. Nós sabemos que a doença, quando detectada precocemente, em especial a questão do câncer de próstata, nós podemos oferecer uma taxa de cura entre 90% e 95% dos pacientes. Então, a base para esse resultado repousa no diagnóstico precoce. Mas quando o paciente tem o medo justamente de fazer o diagnóstico por causa das possíveis complicações associadas ao tratamento da doença, aí nós temos uma tremenda barreira para esses pacientes. E eles, de fato, acabam evitando, de todas as formas, a consulta com o especialista. Um desses maiores medos é o medo da perda da capacidade de ereção, da perda da capacidade de manter o relacionamento íntimo com a sua companheira, com a sua esposa. E nós precisamos deixar claro
que hoje a ciência oferece uma série de recursos para que esses pacientes possam ter, sim, o retorno dessa capacidade novamente, como eles, no passado, antes da intervenção cirúrgica ou da própria radioterapia, que são os tratamentos básicos para a doença, como eles tinham antes. E nós temos dentro disso uma das principais ações, uma das principais ferramentas para poder combater esse potencial risco após um tratamento adequado da doença, que é hoje o programa de reabilitação peniana. E quando a gente fala nesse sistema, que é um sistema complexo, que envolve a participação de diversos especialistas, nós estamos falando em algo que tem a chance de deixar esse paciente muito mais tranquilo quanto ao potencial retorno da sua vida ao normal após a resolução da grave situação que é a ocorrência de um câncer de próstata. Então, eu quero deixar a mensagem de esperança, de tranquilidade, de que sim, a ciência tem avançado bastante e hoje nós temos muitos recursos para que os pacientes não precisem temer a possibilidade, sim, do diagnóstico precoce de uma doença, o tratamento adequado dela e, principalmente, o tratamento adequado das evoluções desses tratamentos. Muito obrigado. A questão da queda de marquises em Porto Alegre continua. E esse é um assunto para o especialista em serviços imobiliários, Luiz Henrique. Vamos acompanhar. Sejam bem-vindos a mais um Economia e Desenvolvimento. Quarta-feira agora, dia 5 de fevereiro, fomos surpreendidos com mais uma marquise que caiu num prédio residencial no bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre, né? E aí volta a discussão à tona, né, esse tema novamente sobre essa lei, que é de 2014, a primeira lei em Porto Alegre, e aí ela sofreu uma alteração em 2016, né? É a Lei Complementar 806 de 2016, do então prefeito José Fortunati. O que diz essa lei? Essa lei diz que os entes privados, prédios, né, comerciais, residenciais ou mistos, devem elaborar, então, um laudo que é o laudo técnico de inspeção predial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse ente privado deve contratar um profissional habilitado no CREA ou no CAL, né, um engenheiro ou um arquiteto, que deve, então, providenciar um laudo que avalie a estrutura do prédio, né, para comprovar a solidez e a segurança de todos os elementos. E aí a lei tem um rol taxativo ali de quais são esses elementos. Fala de fachada, de pastilha, de revestimento, das vedações internas, vedações externas, fala sobre marquises, fala sobre o PPCI, enfim, tem uma série elenco uma série de assuntos ali que obrigatoriamente devem constar nesse laudo. Esse profissional, então, ele vai fazer essa varredura no prédio para avaliar se o prédio tem condições ou não de habitabilidade, né, com o viés da segurança e da solidez, justamente para garantir a segurança dos usuários e das pessoas que ali frequentam. Caso pontual esse que aconteceu em Porto Alegre, eu não sei se esse prédio tinha o laudo ou não, eu sei que eles foram notificados pela prefeitura para apresentar e tem um prazo aí, então nos próximos dias certamente os telejornais aí também vão tratar deste assunto. O fato é que o prazo dessa lei, ela é de 2016 e o prazo era de 360 dias depois da sua promulgação. Então ele venceu agora em dezembro de 2019. Quem não providenciou esse laudo até dezembro de 2019, então já está com ele vencido, né? Então sugiro que os síndicos desses condomínios contratem empresas, engenheiros ou arquitetos para providenciar esses laudos. E aí a gente cai também numa outra dificuldade que é qual? É sabido que moradores reclamam às vezes da taxa de condomínio, porque elas são altas, né? E o que pressupõe morar num condomínio é compartilhar essas despesas. E a gente sabe também que esses laudos às vezes exigem obras e reformas que representam valores expressivos. Então, não raras as vezes, os síndicos ficam com esses laudos embaixo do braço e não conseguem executar isso nos condomínios por falta de recursos. E até que se gere esse recurso, através de chamada extra ou algum outro tipo de fundo, isso demora e o prazo da lei, depois que o engenheiro protocola isso na prefeitura, a lei te dá um prazo de até 180 dias para realizar essas obras. Então o prazo é super curto, é super enxuto, então todos os síndicos aí devem ficar atentos para que não aconteça nenhum acidente
E esse, casualmente, o dano foi só patrimonial, né? Não teve nenhuma vida perdida, mas poderia ter sido bem pior. Então, fiquem atentos, o meu e-mail está na tela. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão de algum outro tema, podem me contatar. Um abraço e boa semana a todos. Bom, nós estamos aqui hoje recebendo a Zélia Milano. Zélia, muito prazer em tê-la aqui no programa, pela primeira vez de uma série, imagina, né? E a Zélia é diretora da Ótica Milano, que é, aliás, a ótica mais tradicional, uma das mais tradicionais de Porto Alegre, e fica ali no meu bairro, bairro Menino Deus, o melhor bairro de Porto Alegre, pertinho do centro da cidade, todo o serviço, Parque Marinha de Brasília e tal. Zélia, naturalmente que esse é um assunto importante, porque o camarada hoje tem muitas pessoas como nós que usam óculos, né? Então, o contingente de população que está usando óculos tem problemas visuais é muito grande. Como é que é essa questão de trabalhar numa ótica? Quais são os passos que quem precisa de óculos? Primeiro, consultar um oftalmo. Sim. Depois, o assunto é contigo. Na realidade, o que sempre eu indico para os clientes, fazer uma consulta com o oftalmo, para que venha com um grau atualizado antes de fazer o óculos, né? Tu fala assim, grau atualizado. Por exemplo, se eu tenho eu faço uma consulta hoje e não fiz o óculos, quanto tempo é digamos assim, essa receita... Tem validade. Tem validade. O ideal é no máximo um mês. Um mês. Tá? Porque devido à garantia dos fornecedores da indústria óptica, quando a receita ultrapassa os 3 meses, depois já não tem como obter a garantia. Né? No multifocal, por exemplo, que é uma lente com custo mais alto, a gente tem que tomar esse tipo de precaução. E existem também uma série de doenças que interferem, né, na visão, como o caso de diabetes. Diabetes interfere na visão, interfere, inclusive da cegueira. Pode levar cegueira, o diabetes? Então, assim, é importante que ele faça a sua revisão antes da confecção do óculos, para que ele não venha ter prejuízo e uma má adaptação, né? Porque às vezes acha que é a lente, não é. É realmente algum problema de saúde que a pessoa está. Por exemplo, quando tu faz uma consulta no oftalmo e ela diz assim, o oftalmo ou a oftalmo, olha, tu está com problema de catarata. A catarata tem, digamos assim, usando óculos, ela te atrapalha a visão. Sim. O óculos corrige. Assim, quando já está depende do estado, do grau de catarata. Porque que acontece? Muitas vezes, o médico, ele não dá uma nova prescrição, porque a catarata já está no estado avançado. Sim. E a lente não vai resolver o problema dele de visão. Né? A pessoa, às vezes, está começando uma catarata e, de repente, a visão começa a escurecer. Daqui a pouco volta ao normal, ela não sabe o que está acontecendo, mas já é a catarata que está intervindo, né, na qualidade ocular dela. Então, realmente é indicado, no caso, as cirurgias, né, que o médico vai indicar para o paciente, e aí depois da acomodação visual dessa lente intraocular, que ele vai fazer o grau que deve fazer, né, correto, ou no caso, às vezes, a maioria das vezes, só para perto, no caso de multifocal, né, a pessoa de mais idade. O Sindiótica está fazendo uma campanha, que claro tu deve saber, né, sabes muito bem, contra esses óculos que são vendidos nos camelôs, no centro da cidade e tal. Isso é um risco muito grande, né, que as pessoas não podem correr. É um risco muito grande mesmo, porque às vezes nem é tanto a proteção do VA ou VB que essas lentes não têm. São lentes que às vezes contêm oscilações que, embora proteja, a pessoa até cai, porque fica tonta, há um desnível, né? E ela acaba caindo. E isso é o que mais tem nas nossas calçadas, né? Nas nossas calçadas. Se não está com uma lente com qualidade, né? Óptica e não tem ainda proteção, pior ainda. Porque no caso assim, óculos escuros, o que acontece? Ele vai dilatar a tua pupila. O óculos para contra o sol? Ele dilata a pupila, o escuro dilata a nossa pupila. Acontecendo assim, se tu não tem a proteção, tu absorve as irradiações. Os raios UVA e UVB. Então, é muito interessante, as óticas são obrigatórias ter um aparelho que mede, né, UVA, UVB, que o limite é 400 nanômetros, tá? Que é o que o óculos tem que ter. Eu tenho uma máquina que diz assim, ele mede também o grau de transparência, que é a lente solar ou não, né? Ela tem que ter um mínimo, da visão, né? Exatamente. E aí existem 4 tipos de filtros, né? Filtro 1, 2, 3 e o 4. O 4 é o filtro mais escuro, né? Então, nos Estados Unidos ele é proibido, porque se tu entra num túnel, tu não enxerga.
né? coisa, né? A escuridão é que tem que tirar. Então, o mais comum é filtro 2 e o 3. Mas ali ele libera. Bom, deu 400 nanômetros, a máquina libera. E também mede assim, ó, quando a pessoa usa uma lente fotossensível, uma transition, a máquina acusa o quanto por cento está sendo ativado daquele transition. Então, uma série de coisas que a gente tem que ter a precaução, né, de comprovar para o cliente que o que ele está comprando é a lente correta, ideal para a sua visão. Então, olha aqui, pessoal, problema de visão, consulte um oftalmo primeiro e depois, na ótica, né, converse com, no caso aqui, a Zélia Milano, que tem essa experiência, tem não só a experiência, mas tem o conhecimento científico que pode lhe ajudar nisso aí, até na escolha do aro, né, da lente e tal, né? Que a gente tem que levar em consideração muito o conforto, né? Conforto. A minha prioridade é a lente que é o que vai proporcionar a tua saúde ocular, né? A armação existem vários tipos, várias marcas e adequada conforme o visagismo, né? Claro. Tu vai indicar para a pessoa que tipo de armação ela vai levar, que vai ser confortável para o dia a dia. Ótica Milano aqui, onde é que fica ali na Menino Deus? Na Praia de Belas, 2310, né? Esquina com a José de Alencar. Então, a esquina central ali do Menino Deus, Praia de Belas com a Padre Cacique. Padre Cacique. Zélia, muito obrigado pela tua presença, que virá mais vezes, porque é um assunto importante, né? Tem milhões de pessoas que não enxergam direito e precisam dessa orientação, não só com o oftalmo, mas também com alguém que é especializado na confecção da lente. Obrigado, Zélia. Eu que agradeço. Obrigada. Muito bem, chegamos ao final do nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana. Muito obrigado pela audiência aqui na região metropolitana, no Litoral Norte, grande audiência lá. Na semana que vem, um novo encontro. Até lá.